fez no banco não é mérito pra ninguém, gente. Pascoal, mas quando você fala que o São Paulo quer o Luca, envolve o troca ou o São Paulo vai comprar? O São Paulo quer ficar com o Luca. E tem uma parte do contrato do Luca que ainda é do Cruzeiro. E pode ser envolvido. Mas o Cruzeiro não apita nada aí, Pascoal. Mas aí pode ser envolvido na transação. O majoritário é o Corinthians. Oi? O majoritário na transação é o Corinthians. Quem vai determinar para onde o Luca vai é o Corinthians. Mas pode ter. O São Paulo quer partir de um ponto. O ponto que pode ser a partida é como tem o Hudson no negócio com o Cruzeiro. O dinheiro ou a participação no Luca pode entrar nesse negócio do Hudson. Ok, mas isso não quer dizer que ele vai jogar no São Paulo. O São Paulo pode comprar os 15% que isso que o pode Cruzeiro desagradar tem. o senhor, mas o São Paulo tem interesse. Não, mas, Pascoal, o São Paulo ele pode ter interesse, mas isso não justifica. O fato do Cruzeiro ter 15%, ele pode negociar com o Cruzeiro os 15% que lhe pertence, mas isso não quer dizer que existe uma negociação. Ele vai ficar no Corinthians, meu senhor? Não vai, Pascoal, mas então, é o que eu tô falando. Então por que ele não pode ir para o São Paulo? O senhor pode me explicar? Vamos lá, vou tentar novamente. São Paulo, entendeu? Vou tentar novamente. Sim, mas se o São Paulo ficar com 15% o Luca dele, o Corinthians já não o quer. Por que não pode ter um acordo do Corinthians com o São Paulo? O que invalida isso? Acompanha ele vai jogar no Corinthians? Vamos lá. Não. O Luca hoje é uma boa moeda de troca? É. O que talvez faria com que ele fosse jogar no São Paulo, sendo que o Corinthians não venderia o jogador agora? Qual seria a sua justificativa para que ele jogasse no São Paulo? Primeiro, ele não quer jogar no Corinthians, o senhor acabou de dizer. Sim. Segundo, o São Paulo teria participação no passe dele, 15% do negócio que envolveria... Eu queria entender por que o Luca não quer jogar no Corinthians. Qual o motivo? A pressão da torcida é muito grande. A pressão da torcida, ele não gostou da forma como ele não foi aproveitado, colocaram ele numa lista aí de jogadores negociáveis. E isso acaba magoando o jogador. A torcida fez até aquele negócio de botar o jogador de R$1, lembra? Que botou lá o jogador de R$1. Acho que é um perigo e é uma indiscrição indesejada, uma indelicadeza. Qualquer dirigente de futebol que vaza valores de negociações. Não foi dirigente que vazou. Não, fui eu. A notícia, Pascoal, a torcida do Corinthians soube quanto que era o negócio. Soube como, Pascoal? Por nós da imprensa. Quem vazou com vocês? Como é que a gente descobriu? Porque a gente é boca de graxa, né? Porque dirigente joga a torcida contra o jogador. A torcida é massa de manobra nessas coisas. Eu acho uma sacanagem monstruosa. Quando você está negociando com um jogador, você vazar o valor que o cara está pedindo para chegar na torcida e a torcida começar a pressionar e pegar o pé. Você acaba com carreira de jogador assim. Por exemplo, o Lucas é um jogador que poderia ser muito útil ao Corinthians. Ele começou muito bem no Corinthians, cara. Ele tem direito de pedir quanto ele quiser. É o que o Eugênio estava falando. Se ele quisesse pedir 1 zilhão por mês, ele podia, o Corinthians falar, não, nós damos um centavo, então não deu certo, muito obrigado, tal. E não de vazar, ligar para alguém e falar assim, o cara tá pedindo 1 zilhão, não tem a menor condição. E aí, isso vaza, isso vai para a imprensa tem a obrigação de publicar, porque afinal de contas é informação, ninguém tem que ficar escondendo notícia, mas a sacanagem é de quem vaza. Porque você mata, inclusive, desculpa, a possibilidade de um cara como esse que poderia hoje ser muito útil pro Corinthians. E a torcida não gosta e o cara não gosta. De todos os jogadores que estão sendo cogitados em moedas de troca do Corinthians, o único que não dá, que tem condição total de jogar no Corinthians é o Luca. É o único. Eu também acho. Eu acho uma coisa que não dá pra entender. Tem coisa, por isso que tem coisa que não dá pra... Mas você tem que entender o lado no futebol. O Fábio Carilli vira e fala assim, preciso de 2 jogadores de velocidade no ataque. O Luca é um deles. Pô, e joga bola. Não tô falando que ele é o novo Bebeto. Não é isso. Mas joga bola. Gente, no time da Ponte que caiu, o cara jogou pra caramba, no Corinthians jogou bola. O psicológico do jogador, ele não está confortável. Psicologicamente, ele não está confortável pra jogar no Corinthians. Entenda o lado psicológico dele. Aqui eu não sabia que ele não quer jogar no Corinthians. Essa informação eu não tinha. A sua fonte não diz pra você que quando aperta a rosca... E o que ela falou pra você? A mesma coisa. Então pronto. Mas é um jogador que não é de decisão. Eu não acho. Eu não acho. Então vamos lá. Mas essa é a visão do clube. Tudo bem, é a visão do Corinthians. É a visão do clube. É um jogador que no momento da decisão não funciona bem. Não concordo. Benjamin, esse lance que você disse, que o Luca aí no momento decisivo ele muitas vezes não corresponde. Peraí, não sou eu que falei. Não, a informação que você trouxe. A minha é outra, eu tô acabando de repetir. Pra mim, o Luca jogar no Corinthians Então vamos lá. O próprio Carilli, durante o Campeonato Brasileiro, ele já declarou não uma vez, mas inúmeras vezes, para falar de jogadores que muitas vezes não estavam sendo aproveitados, como é o caso do Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, entre outros. Ele dizia a frase, eu não desisto de jogadores. Eu luto até o final por eles e eu acredito no potencial de cada um. Para o Carilli não pedir o Luca, já que ele está pedindo jogadores de lado de campo, jogadores de velocidade, jogadores que saibam definir em gol, e o Luca ele cumpre esses requisitos,
A partir do momento que o próprio Carille não faz questão, porque se ele fizesse questão, o jogador é do Corinthians, não é que precisa contratar, ele pediria a reintegração do mesmo, ele tem que voltar ao Corinthians. A partir do momento que não existe esse pedido por parte do Carille, alguma coisa tem, cara, alguma coisa tem. Se ele cumpre todos os requisitos que o Carille pede numa próxima contratação, jogadores de lado de campo, tá na cara que alguma coisa tem aí, Pascoal. Tem, evidente que tem. Mas é o que eu tô falando, é um mistério. Né? Pra mim é um mistério que não tá revelado. Não é porque ele é um jogador que não vai bem em jogos decisivos. Também acho que não. Não é por isso. Não é porque o contrato, a renovação do contrato não foi uma negociação tranquila. Senão não fechava a negociação. Tem mais alguma coisa. Nossa, no São Paulo joga fácil. O São Paulo joga tranquilo, o São Paulo quer. Tá certo, São Paulo. São Paulo quer. Isso eu posso assegurar para você. O São Paulo quer. Agora, se o Raí vai dar desenvolvimento no negócio, não sei. Depende do novo dirigente de futebol do São Paulo. Como o São Paulo também quer o Cristaldo. O São Paulo quer também quer o Cristaldo. Estava no México, está jogando no Vélez. Agora, se vai jogar no São Paulo... O Cristaldo. Jogou no Palmeiras, jogou no México o São Paulo quer? Está jogando no Vélez. O São Paulo já mostrou interesse. Se vai jogar no São Paulo, não sei. Não sei, Pascoal, mas tem interesse. Que o Cristaldo? Pascoal, Eu também não sei. São jogadores que a gente não entende por que há interesse. Pascoal, a imprensa argentina fala com muita veemência que o River Plate vai fazer proposta pelo Lucas Prato. Pode fazer. O São Paulo vai comprar mais 15% do Atlético Mineiro até fevereiro. Já ligou para o Atlético e disse que o dinheiro estará disponível. O São Paulo comprará mais 15%. O São Paulo tem 45%, pagou 24 milhões de reais nesses 25%, e dos 45% já pagou. O São Paulo vai comprar mais 15% para ser majoritário na transação, porque o São Paulo tem, o São Paulo tem 50%. 45% do negócio ainda pertencem ao Atlético e 5% é de uma rede de supermercado daquele tempo que o jogador podia ser fatiado. Então, o São Paulo vai comprar mais 15% do Atlético Mineiro para ter ainda maior poder de manobra quanto ao jogador. O São Paulo não abre mão do Lucas Prato. Isso me garantiu uma fonte seguríssima do São Paulo. E o São Paulo não abrirá mão do Lucas. E o Lucas Prato quer continuar no São Paulo? Veja, o que ele disse para os dirigentes do São Paulo é que ele está muito à vontade e quer voltar a jogar no São Paulo. Eu ouvi uma declaração, inclusive, do próprio empresário do Lucas Prato, ontem à noite aqui na Fox mesmo. Como ele chama? Gustavo alguma coisa, ele é gringo também, é argentino. Ele próprio disse que o jogador aí, ele está satisfeito no Brasil, que não houve contato nenhum ainda por parte de algum clube interessado no Lucas Prato, mas ele não descartou também que possa haver. Porque o Lucas Prato, aí todo mundo colocou naquela situação, mas o Lucas Prato, ele quer voltar para a Argentina porque ele tem uma filhinha de 7 anos que mora lá, ele gostaria de estar mais próximo da filha, ele poderia estar sendo talvez mais bem avaliado com relação até a uma possível participação na Copa do Mundo aí pela seleção da Argentina, o treinador pode ser que tenha um olhar um pouco mais certeiro para o país vizinho e ele não acompanha tanto o futebol brasileiro, enfim. Mas na boa, cara, Lucas Prato, com relação à sua família, é válido. Pô, quero estar perto da minha filha. Agora, se seu objetivo é ir para a Argentina, jogar no River Plate por causa de seleção, Copa do Mundo, descarte. Vamos ser realistas aqui. A Argentina tem Messi, a Argentina tem Dybala, a Argentina tem Icardi, a Argentina tem Agüero, a Argentina tem Higuaín. Cara, são 5 jogadores que já estão à sua frente. A chance de você ir para a Copa do Mundo... mas quem vinha sendo convocado era o Benedetto, também, que joga no Boca e não vai para a Copa porque rompeu o ligamento cruzado. Então, é um jogador aí que também está à frente do Prato. Mas ele não vai para a Copa, está fora. Rompeu o ligamento, não joga a Copa. Eu levaria. Se ele estava sendo convocado, jogando ali na Argentina, que nem o pessoal que vem lá de fora, o Benedetto estava jogando no América do México e voltou para jogar. Voltou, aí foi campeão no Boca e tal, estava muito bem agora nesse último semestre, se machucou. E estava jogando na seleção. Então, o cara, se o do Boca está sendo chamado para a seleção, o do River, se estiver bem, pode ser chamado também. Mas, Eugênio, numa hora de Copa do Mundo, você não acha que pesa? Por exemplo, esses 5 que eu acabei de citar aqui, Icardi, Higuaín, Messi... Já estão um passo à frente. Mas o Prato jogou na seleção da Argentina e não jogou mal com o professor Balsa. O Higuaín, Pascoal, o que ele joga lá, ele não joga na seleção da Argentina. Ele não joga, tá na cara que não joga, mas... Joga na Itália? Sim. Ele joga na Itália, porque ele joga lá, mas ele não joga na seleção. Ele, nas últimas convocações, ele vem sendo descartado. Ele custou barato também, né? Mas numa hora de Copa do Mundo, você acha que o Higuaín não vai ser chamado? É um nome a ser considerado, mas ele esteve muitas vezes na seleção argentina e ficou marcado na seleção, não nos clubes. Aí sim.
na hora de definir, perder pênalti. Não, aquele gol que ele perdeu contra a Alemanha, na final da Copa do Mundo aqui. Que ele saiu cara a cara lá com o Neuer e perdeu o gol. Duas edições de Copa América contra o Chile e tal. Aí ficou muito claro, não foi uma vez ou outra. E por isso ele perdeu espaço na seleção da Argentina. Tem o Agüero e... O Agüero que tá no banco. O Icardi já foi testado, não aconteceu ainda. Então tem uma chance ainda. Agora, Pascoal, essa do Cristaldo é boa, hein? Dorival lá do jogador, a torcida do Palmeiras gostava do Cristaldo. A torcida do Palmeiras gostava muito do Cristaldo. Eu achava dos gringos que vieram do Palmeiras, melhor? Eu achava o melhor. Então, foi jogar no México. São Paulo? 3 milhões e meio de dólares ele custou lá pra ir jogar no México. Não tem jogado. O Vélez vai muito mal no Campeonato Argentino e ele não tem sido usado. Tá sempre machucado, com problema, com outro. Não tá brilhando lá, não. Essa é uma informação importante. O Eugênio acompanha melhor, mas eu tô falando a informação que eu recebi. O Vélez tá vendendo o seu centroavante, Maximiliano Romero, pro exterior agora, que é o jogador da posição do Cristaldo. Por uma baba pro exterior. Eu tô dizendo isso porque eu recebi essa informação, a mesma do que eu recebi do Luca, do interesse do São Paulo no Luca, e a mesma pessoa me disse o seguinte, ó, um dos nomes que tem lá, se vai dar prosseguimento ou não com o Raí, ninguém sabe, mas é uma das sugestões que existem Cristaldo, Luca, Diego Souza. São nomes que tem. Agora, se o Raí vai dar prosseguimento, a gente não sabe porque o Raí tá Diego chegando Souza agora. Parece que deu uma piada lá também, porque ele pediu um caminhão para jogar no São Paulo. Passa dos 500 mil. Nossa, pedir caminhão não vai. Pedir quem que falou isso outro dia? Foi o Flávio. Se os caras não caírem numa realidade que o futebol brasileiro precisa começar a botar o pé no chão. Eu nunca tinha ouvido isso. Não, ele falou isso. Pensei. Não, ele falou. Quanto tempo você demorou pra que os caras aqui estão pensando que estão ganhando Ele milhões. uma tese. Vou falar. Exatamente. Aquela consulta. Estavam perguntando sobre Aquela consulta que você me pediu do Corinthians. O Corinthians. Não. Foi só aquela primeira mesmo. Zero. O Corinthians não quer. O Zeca. No caso do Zeca. O Corinthians tirou o time de campo. Agora, essa do Cristaldo. O Flavinho, Cristaldo cai bem no São Paulo? Essa situação dele atual no Vélez, como o Eugênio contou pra gente, é pra ser tratada com algum Pode cuidado. botar o Bufarini mas no negócio? o Cristaldo que jogava aqui, sim. Pô, de repente pode colocar o Bufarini, por que não? Não, vai magoar a gente. Quem entende, Melhor não. Quem entende fazer essas escolhas agora gente, é o Dorival de troca, vai fazer o quê? É o Dorival Júnior que tem que se dizer pro Raí ali o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, o que ele quer, que tipo de futebol eu acho que isso é muito importante. Entende mesmo, conversar com o técnico. Nessa altura, a gente fica especulando alguns nomes aqui. Eu espero que os dirigentes... Não é especulando, é uma informação. Não. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, errado, não é isso. A gente especulou alguns nomes, mas é importante que esses nomes estejam sendo conversados muito seriamente dentro dos clubes, entre técnico e principalmente esses novos dirigentes, novos gerentes, o Raí agora, o Gustavo no Tio e sobrinho, hein? Santos. Aí eles tiveram uma negociação São Paulo e Santos. Tio, será? no jantar de Natal, Será tio, tem jantar, precisamos conversar uma parte aí, porque o cara é jogador do Santos, que é o jogo do São Paulo. Bater o papo. Mas o que a gente percebe, a tônica de quase todos os clubes é a falta de dinheiro, né? A dificuldade de poder investir e tentar usar alguns jogadores como moeda de troca que muitas vezes são jogadores que não estão tão valorizados. A gente estava falando do Luca agora, que é um dos poucos valorizados, apesar de a ponta ter caído, e mesmo assim tá difícil de incluí-lo em alguma negociação. Ô, Pascoal, o Facica ontem falava do Rafinha. Rafinha realmente é assunto cerrado no Palmeiras? Não vem mais? O Rafinha esquece. O Rafinha virou a página porque ele vai ficar mais 2 temporadas jogando no futebol da Alemanha, no Bayern de Munique. Eu acho que era algo previsível, desde o início. Mais 2 temporadas? Mais 2 temporadas. E aí encerra a carreira, fica por lá, já acenaram a ele com a possibilidade de seguir no clube. Gerencial lá dentro e tal, tem uma história muito grande. Veja, você me permite 2 informações que estão entrelaçadas e tem a ver com o futebol brasileiro de alguma forma? Você vai falar só um minuto, nós vamos pegar agora o Maurício Gagliotti, presidente do Palmeiras, ele deu uma entrevista para o Fox Sports, ele fez o Boa Noite Fox segunda-feira e hoje ele está lá em Luque, no Paraguai, e daí nós vamos mostrar o sorteio da Libertadores e tal. E o Maurício Gagliotti deu uma entrevista hoje de manhã pra gente aqui com informações. Então vamos ver o que o Gagliotti falou. Vamos lá. Eu estou confiante que nós temos um grupo muito competente. Nós participamos da Libertadores em 17, agora não fomos bem. 16 também não fizemos um bom campeonato. Saíram na primeira fase, né? Na primeira fase, não fizemos nesses 2 últimos
temporadas nós não fomos bem. Então, nós temos a expectativa de fazer um bom campeonato, sempre com equilíbrio, sempre pensando que o Palmeiras vai entrar em todos os campeonatos para vencer, na Libertadores também, não só na Libertadores, mas na Libertadores também. Temos um grupo competitivo, todo o investimento que foi feito ano passado, ele ainda existe, porque ele está no vestiário. Então nós temos um grupo que, se bem trabalhado, nós temos totais condições de fazer uma Libertadores com sucesso. Sobre a situação do Gustavo Scarpa, não existe dinheiro envolvido, seria uma troca de jogadores, e para atender todas as partes não é simples. Então, nós estamos trabalhando com muita responsabilidade, realmente é um jogador de alto potencial. Nós gostaríamos de contar com o atleta, porém, não é uma situação fácil de ser resolvida. É isso que eu tenho a dizer ao torcedor. Se nós conseguirmos encaixar, se nós conseguirmos a contratação, seria muito importante, mas sempre dentro de um critério muito claro.